Dando continuidade à relação ventilação-perfusão, vamos falar das zonas de West. O que seria isso? O que ocorre é o seguinte: lá nos pulmões, vou pegar aqui um pulmão, tá? E vamos subdividir ele em 3 partes: superior, média e inferior. Então aqui a gente tem o ápice do pulmão e aqui embaixo a gente tem a base, tá? A distribuição nos pulmões de sangue e ar, ela não é homogênea. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem áreas nos pulmões que tem mais ar e áreas que tem mais sangue, tá? Aqui na base do pulmão nós temos uma maior perfusão, ou seja, tem uma maior quantidade de sangue. Lembrando que o sangue que circula dentro dos pulmões aqui é o sangue das artérias e veias pulmonares, né? Na verdade são suas menores porções, que seriam as arteríolas e as vênulas pulmonares. Já no ápice, a gente tem uma relação de maior ventilação, ou seja, a gente tende a ter mais ar do que sangue. Naquela relação ventilação-perfusão, no ápice eu tendo a ter mais ar e na base mais sangue, tá? Nós distribuímos isso aqui da seguinte maneira: se você tiver aqui, ó, vamos supor, o pulmão e o sangue cortando o pulmão, né? Você vai ter isso aqui, isso aqui, isso aqui, tchan, aqui dá afinada. Aqui nós teremos isso aqui, opa, vamos ter aqui o pulmão aqui redondo e o sangue cortando, né? Então aqui a gente tem normal, normal, e aqui dá essa afinada aqui. E aqui nós teríamos aqui pulmão normal, e aqui nós temos, na verdade, o efeito oposto. Tá, vamos entender o que é que seria isso aqui, né? Se a gente tiver, tá uma cor diferente aqui, se a gente tiver aqui, né, uma alta ventilação no ápice, na porção mais medial a gente tem um pouco mais equilibrado, e na base a gente tende a ter mais sangue, você vai ter o seguinte: quando você tem muito ar, o volume de ar nos alvéolos pulmonares, ele tende a comprimir o sangue, tá? E aqui nós temos PA, PA, né, e PV. O que é que seria isso, né? Fazendo a legenda aqui: P Azinho é igual a pressão do sangue arterial. Do sangue, opa, feio aqui. PV é igual a pressão do sangue venoso. E PAzão é a pressão do ar alveolar, tá? Então aqui basicamente é a pressão do ar, pressão do sangue arterial e pressão do sangue venoso, tá? Nessa região aqui mais superior, o que é que a gente tem? A gente tem uma pressão alveolar, vou botar aqui do lado para não contaminar muito. Pressão alveolar maior que
a pressão arterial, tá? E a pressão arterial é maior que a pressão venosa. Então, observe que o preto, que seria o ar, né? O alvéolo aqui, ele tá com muito ar e ele tá apertando tanto, né? Supondo que aqui você tem a pressão arterial e aqui você tem a pressão venosa. Pressão do sangue arterial aqui, sozinho, pressão venoso, né? Pressão venosa mais para cá. Aqui a pressão arterial, aqui a pressão venosa, tá? E essa parte aqui é o pressão alveolar. Pressão alveolar. Pressão alveolar. Ou seja, aqui seria, tentando explicar aqui da forma menos complicada, aqui seria a pressão do sangue, tá? Desse lado sempre a pressão do sangue arterial, pressão do sangue arterial, pressão do sangue arterial aqui, né? Esse vermelho aqui seria o sangue passando pelo pulmão. Se o teu pulmão está muito inflado, né, ele aperta, ele comprime o vaso sanguíneo, né? E aí você tem a parte arterial e a parte mais venosa, seria mais aqui. Como a pressão alveolar aqui ela é maior, tanto em relação à pressão arterial e em relação à pressão venosa, ele vai comprimir tanto essa parte arterial quanto essa parte mais venosa aqui, tá? No início e aqui, onde tem a parte arterial e venosa. Nesse segundo desenho, a pressão, deixa eu botar aqui, a pressão arterial ela é maior que a pressão alveolar, porém a pressão alveolar ela é maior do que a pressão venosa. Então observe que a pressão arterial aqui no início ela não recebe influência da pressão alveolar que está aqui. Ou seja, a pressão alveolar ela não comprime a pressão arterial, porque essa pressão arterial ela é maior do que a alveolar, mas a pressão alveolar ela é maior em relação à pressão venosa. E aí, quando você pega esse vaso sanguíneo aqui na porção venosa, ele passa a sofrer uma compressão por conta da pressão alveolar, tá? Na terceira zona de West, então aqui a primeira zona de West, a segunda e a terceira. Na terceira zona de West, o que é que nós teremos? Nós teremos aqui uma pressão arterial maior do que uma pressão alveolar, maior do que a pressão venosa, e a pressão venosa é maior do que a pressão alveolar. Então a pressão alveolar ela é menor do que a pressão do sangue, tanto arterial quanto venoso. E você observa que a artéria aqui ela não está sofrendo nenhuma compressão. Na verdade ela está pouco mais dilatada, porque você tem muito sangue para pouco ar. Entretanto, esse fenômeno tende a não ocorrer de maneira fisiológica, ou seja, quando tu respira espontaneamente. Se tu precisa de um suporte ventilatório invasivo, se você está em ventilação mecânica invasiva, né, você está entubado e respirando com o aparelho, você recebe uma pressão positiva para o ar entrar no teu pulmão muito grande. E aí você vai ter os efeitos das zonas de West, esses efeitos de compressão sanguínea, né, na porção arterial venosa, porção venosa sofrendo pressão alveolar, e aqui você teria o efeito oposto, tá? Então isso ocorre em pressão artificial, ok?